Muito bem, com trilha sonora nova, que coisa linda, com trilha sonora nova, minha gente, coisa boa, trazendo brasilidade pro Mochiori Podcast, muito bem, Mochiori Podcast, mais que palavras, transformação, nosso espacinho na internet, com escuta, conexão e conteúdo responsável, gente, conteúdo responsável, que a gente não gosta de falar bobagem aqui, a gente não gosta de falar bobagem. Para você que tá vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, o Mochiori Podcast é um podcast pensado para a comunidade brasileira no Japão, e a gente conversa muito sobre bem-estar e desenvolvimento pessoal, e aí a gente inclui várias coisas como saúde mental, saúde física, cultura, arte, lazer, esporte, desenvolvimento acadêmico, profissional, e também a gente tem os nossos papinhos, as nossas prosas, para a gente falar de questões que ajudam os empreendedores e produtores de conteúdo digital da nossa comunidade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E se você ainda não segue o Mochiori nas plataformas de áudio, tá no Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, enfim, você pode procurar por Mochiori. E se você gosta de acompanhar no YouTube ou no Instagram, no Facebook, os bastidores de gravação, aí você tem que procurar pelo nome da produtora, você procura por Nabecast JP. Não lembro se eu falei meu nome, tá que coisa doida. Carlinhos Vilaronga por aqui. E eu quero agradecer o nosso parceiro, a BRJP Seguros. Sim, se você está precisando aí de seguro para o seu carro, para sua moto, ou seguro para o seu bichinho, para o seu animalzinho de estimação, sim, tem, né, seguro para cuidar do seu bichinho. Você sabe o valor que é cuidar de um bichinho aqui no Japão. Então, se você tem o seu animalzinho e quer cuidar bem dele, você pode conversar com o pessoal da BRJP Seguros. Está na BRJP, está seguro, e é muito bom saber que marcas estão preocupadas com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Hoje o nosso tema é: qual o aroma visual da sua marca hoje? Qual o aroma visual da sua marca hoje? Um tema provocativo, porque que raio é esse negócio de aroma com olho, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E a nossa convidada é a Evelyn Ellen, lá do Brasil, Zil, e ela é uma designer e vai conversar com a gente, já que ela manja muito dos paranauê de identidade visual. Então, chamando a nossa convidada em 3, 2, 1, olá Evelyn, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Carlinhos, tudo bem? Oi, pessoal, bom dia ou boa noite, dependendo de onde você está por agora também, ou no Brasil ou no Japão. Muito bom. Bom, você deve perceber que o meu sotaque é meio uma mistureba de coisa, mas o seu sotaque é de que região do Brasil, Evelyn? Do Nordeste. Sou de Caruaru, Pernambuco, atualmente estou em Campina Grande, na Paraíba. Mas é lá para cima no Nordeste mesmo. Ah, que legal. Eu converso bastante com o pessoal de Pernambuco, porque Uhum. eu fiquei acho que uns 2 ou 3 anos editando vários podcasts do Instituto Maria da Penha, e tem uma equipe que fica em Recife, né? E aí eu ajudei a lançar em 2019 o podcast do Instituto Maria da Penha e trabalhei bastante com a equipe até o ano passado, e agora está no hiato, né? O projeto está passando por uma reformulação, mas quem sabe a gente volta. E apesar do meu sotaque não entregar nada disso, eu sou nascido em Salvador, na Bahia, mas estou há 40 anos Nordeste fora de também, lá. não? Sim, nordestino Nordeste também? meio Nutella, né? Mas ainda amo uma boa tapioca, um cuscuz, uma rede, uma água de coco, é coisa boa, mas tô meio Nutelinha. Bom, Evelyn, os nossos bate-papos aqui, quando a gente encontra um profissional que tem uma formação legal, eu costumo fazer 2 movimentos, e é legal para você ouvinte que está aí acompanhando, para você que está ao vivo aqui com a gente também, entender esses movimentos. O primeiro movimento é conhecer a profissional ou o profissional convidado, porque você é uma profissional jovem, e nós temos muitos jovens aqui, promissores aqui na comunidade brasileira no Japão, e que podem se inspirar com a sua jornada profissional. Então, antes da gente desenvolver o tema em si, falando sobre identidade visual, sobre essa questão do aroma visual de uma marca, porque eu tenho o pessoal que me ouve aqui, tem podcaster, tem influencer, tem empreendedores e tem famílias aqui do Japão, mas tem muita gente que essa questão dessa conversa sobre marca, ela é muito relevante, porque muita gente tem uma similaridade comigo de ser 40 a mais, gente com 40, 50 anos e que se vira no Canva. Então a gente vai fazendo as coisas ali, mas é meio no cheiro, assim, meio não sei direito o que eu tô fazendo, mas a gente vai fazendo. Então conversar com quem sabe é sempre bom. Então eu vou te dar um espaço agora para você poder se apresentar com calma. A gente já sabe que você é do Nordeste,
é uma designer, trabalha com identidade visual, mas conta um pouquinho de você, quando é que você achou essa questão da arte, design, foi uma paixão desde piquitica ou foi na faculdade? Uhum. Como é que nasce essa jornada? Quem é Evelyn Ellen? Então, Carlinhos, eu sou uma pessoa que gosta de desenhar desde criança. Né? Desde quando eu era criança, tem até um vídeo no meu perfil que eu falo que eu gostava de desenhar por debaixo da mesa da minha mãe. Então, ela trabalhava em cima e eu aproveitava o tempo de baixo para fazer muitos desenhos, né? Sempre foi essa criança assim, aspirante para gostar de desenhar, dessas coisas artísticas e tudo mais. Conforme eu fui crescendo, eu fui tendo esse desejo de começar a empreender, de encontrar o meu lugar. Então, eu também fui essa criança no tempo da escola de vender muitas coisas, né? Vender desenhos, né? Vender pulseiras e tudo mais, e ter essa veia para esse lado do empreendedorismo. Do lado da comunicação também, gostava muito de me comunicar, de falar com as pessoas. Então, eu sempre fui indo um pouco mais para essa parte de desenho, mas um pouco mais também nessa veia de ter esse desejo de empreender, de ser independente, sabe? E graças a Deus a minha família, ela sempre incentivou esse lado de desenho em mim também. Então, eu sempre tive apoio da minha mãe, da minha família em relação a isso, de ter esse privilégio de poder, quando crescer, ser aquilo que quisesse, sabe? Eu sei que muitas pessoas, elas não têm essa oportunidade. Mas a minha mãe, mesmo que ela precisasse que eu trabalhasse, a pré-adolescente também, ela se esforçou, mesmo sendo uma mãe solo, para conseguir me dar esse privilégio de eu poder escolher aquilo que eu queria ser, sabe? Ter esse tempo assim de me descobrir. Então, foi bem bonito da parte dela, porque de fato foi um sacrifício para ela, né? Porque eu sou filha de uma mãe solo. Então, eu fiz o meu projeto de identidade visual fazendo uma caixa de brigadeiro para que eu pudesse vender na rua. Até que legal. Então, eu peguei uma caixa, eu ganhei R$ 20 da minha mãe nesse dia e eu comecei a pensar, como é que eu faço para multiplicar esse dinheiro? Então, eu peguei uma caixa, eu até tenho ela aqui, depois eu posso pegar para vocês. Eu fiz uma caixa, assim, e eu peguei e escrevi o nome, né? Brigadeiros. E eu escrevi com a letra preta, peguei alguns desenhos em vermelho também, colori aquela caixa. Para mim, foi o meu primeiro projeto de identidade visual. Porque o que eu pensei? Eu vou criar uma experiência. Então, eu vou criar uma caixa, vou fazer uma fonte escrito brigadeiro, todos os dias eu vou sair com a mesma roupa, eu vou sair todos os dias com um macacão jeans, com a blusa vermelha por baixo. A blusa vermelha, um macacão jeans azul, essa mesma caixinha e um batom vermelho. Evelyn, Então, ali foi desculpa, minha você estava primeira com quantos anos nessa identidade. época? Eu estava com 15 anos. Assim, pra mim, tio, né? O tio do podcast, me parece um raciocínio já meio que avançado. Você já tinha ouvido falar sobre isso ou foi uma coisa Não. de sei lá, eu acho que vai dar bom se eu fizer assim? Não, por incrível que pareça, eu não sabia o que era identidade visual nessa época. Não sabia o que era essa profissão. Sabe? O que me inspirou? A minha mãe, minha mãe fazia de vez em quando uma festa de aniversário para mim e para minha irmã, por exemplo, bem caseiro mesmo, sabe? Uhum. Então, a minha festa de 1 ano, ela fez do tema da Emília. Então, ela costurou uma fantasia para mim. A minha festa, ela foi toda vermelha, amarelo, das cores da Emília e Da tudo mais. E ela boneca, fazia uhum. muitas coisas artesanais, sabe? Uhum. Então, ela fazia aquelas balas de papel crepom, né? Bem Verdade. dos anos 2000. Caramba, anos despertou 2000 e tudo memória. mais. Aquela bala de coco, né? É um pouquinho da minha época também. Bem mais ali dos anos 2000, no caso. Uhum. Então, ela tinha já essa parte de fazer coisas manuais, de fazer arte, de artesanato, né? Uhum. Então, eu acho que eu me inspirei nessas pequenas comemorações de aniversário que minha mãe fazia, porque, querendo ou não, ela seguia uma paleta de cor do tema, ela fazia as coisas manuais também, e acabava que ficava bonito esteticamente, sabe? Ok. Foi uma coisa muito mais da experiência de vida do que de entender Isso. conceitualmente o que você estava fazendo Sim. com a caixinha do brigadeiro. Não foi, sei lá, Exatamente. ouvi um podcast, vi um vídeo no YouTube, assisti um documentário e eu sabia que era assim que devia ser feito. Não foi por aí, né? Não, a vida foi se encaixando mesmo. Eu acho que o Senhor mesmo, ele já foi encaixando assim, essas coisas, fazendo sentido na minha cabeça, mesmo sem eu saber que isso se tornaria minha profissão futuramente. Que futuramente eu estaria estruturando esses elementos visuais para outras marcas, sabe? Uhum. Então foi assim, do jeito amador, mas que deu muito certo.
Então eu vou sair com a mesma roupa, vou sair com o batom vermelho, a minha roupa vai ser azul, a minha caixinha vai ser essa, e todos os dias eu vou sair da mesma forma. Para que quando as pessoas me veem de longe, só de ver o macacão jeans e uma menina de batom vermelho já sabe que é Evelyn ali vendendo brigadeiro, sabe? Foi bem inocente da minha parte, mas assim, foi uma estratégia muito boa, né? Então eu saí, vendia brigadeiro, saí nas ruas todos os dias vendendo brigadeiro. E foi assim que eu consegui fazer ali meu primeiro dinheirinho, sabe? Então, com isso, de fazer essa parte artística do brigadeiro e tudo mais, chegou a pandemia. Na pandemia, aconteceu isso de não poder mais sair nas ruas, né? E agora, por questão comunitária, eu não tinha mais como manusear alimentos e dividir alimentos, né? Pessoas comprar de alguém da rua, principalmente em época de pandemia, né? Então, teve essa barreira, assim, para mim. E agora eu vou precisar me reinventar. Então, quando eu me reinventei, eu pensei, o que é que eu sei fazer? Desenhar. Então, se eu não posso mais sair, eu preciso agora trabalhar de forma digital e usar os meus desenhos. Então, o que é que eu vou fazer? A minha família, ela veio de uma base de costura. Então, minha mãe cresceu sendo costureira, minhas tias cresceram costureiras. Por isso que eu falei do privilégio que eu tive da minha mãe ter dito para mim, você pode ser o que você quiser. Porque a trajetória da minha mãe foi as filhas ficarem um pouquinho grandinhas, botar para costurar. As filhas ficarem um pouco grandinhas, botar para costurar. Foi o que aconteceu com ela também. E ela me deu essa oportunidade de, se você quiser, você pode se tornar uma costureira. É tradição da sua família. Mas se você não quiser, você pode ser o que você quiser. Até corajoso da parte dela, considerando que já tinha essa tradição da família, a demanda da própria família, né? Legal. E ela precisava, falando assim financeiramente, tudo indicaria que ela também precisaria me colocar eu e minha irmã para costurar também, para suprir a demanda da família, porque fomos criados por uma mãe solo e costureira. Então foi assim um sacrifício que eu sou muito, muito grata assim pelo que ela fez pela gente, né? Foi muito bom ela ter cortado esse vínculo e deixar com que fosse opcional, né? Porque antes não era opcional, infelizmente. Você estava com 15 anos nessa época. Eu sei que faculdade é um pouquinho depois. Quando que você toma consciência desse universo para ir para algum tipo de formação? Porque eu imagino que você deva ter encaminhado para a formação. Onde é que a consciência de que essa experiência de vida, tudo isso poderia se tornar também um caminho de carreira? Maravilha. Pronto, foi nessa parte aqui da pandemia que eu pensei, agora eu preciso trazer a minha habilidade para o digital. Então eu peguei e pensei, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vou começar a criar desenhos e vou estampar em camisas, e vou abrir uma marca de camisas que os desenhos sejam aquilo que eu desenhei. Ah, legal. Dentro ainda da parte de certa maneira da costura, da vestimenta, né? Transitando era um pouco... Era um caminho fácil para fazer, por conta da minha família, pela base da costura. Então eu comecei com essa marca de camisas, ela deu muito certo, mas com base ao criar essa marca de camisa e acabar criando identidade visual para essa marca de camisa, eu percebi que eu me interessava muito mais em cuidar do Instagram do que de fato produzir as peças, né? Com minha família e tudo mais. Então foi aí que eu fiz a transição. Eu passei 1 ano ou 2 anos trabalhando, então foi mais com 17 anos, que eu fiz essa transição de agora eu não vou mais trabalhar com camisas, eu vou trabalhar apenas com a estruturação de Instagram para outras marcas, assim como eu fiz para minha de camisa e assim como eu fiz para mim mesma de brigadeiro. Então foi daí que eu entrei e entendi o ramo da identidade visual. É claro que eu trabalhei em agência, né? Quando eu migrei para essa parte de camisa, eu pensei, agora eu quero trabalhar com o Instagram, né? Com marcas. Eu entrei para uma agência. Então eu trabalhei como designer iniciante em uma agência. E foi de lá que eu criei a experiência, né, o conhecimento, entendi o que era identidade visual, porque lá dentro tinha esse segmento também, e comecei a empreender nisso sozinha. Não fiz formação, Carlinhos. Foi na raça, autodidata. Sim, exatamente. Ainda não fiz faculdade. Foi curso mesmo e perceber que era aquilo que eu queria e dizer, eu vou entrar no programa dos Photoshops e eu vou aprender na raça, porque eu me identifico com aquilo, eu quero aprender a mexer naquilo. Então, aquilo que eu trabalho até agora e tudo mais, foi questão de adaptação e curiosidade para que eu pudesse aprender.
no próximo ano, agora que eu vou entrar em uma faculdade, assim, para materializar isso de fato, deixar ainda mais profissional. Você Mas não a tem experiência que eu uma... tenho foi de experiência de fuçar e conhecer Legal. sozinho mesmo. Você não tem uma jornada acadêmica formal ainda, mas você tem uma trilha de aprendizado, fazendo curso, Isso, passando pela agência. exatamente. Ah, Exatamente. Vou entrar para a faculdade para me profissionalizar ainda mais agora nesse próximo ano. legal. Para nós pequenos empreendedores, né? E tem uma galera que me acompanha que, por exemplo, a JBJ Pães, que é uma parceira, ela é padeira e ela sempre está acompanhando as lives. Ela, por exemplo, quando eu faço encontro de ouvintes, a cada 3 meses, eu faço um encontro em Toyohashi. A comunidade de fé que eu faço parte, eu tenho uma parceria, então eu uso o espaço e os ouvintes do podcast vão para lá. E a gente chama um barista brasileiro, ele passa o café na hora com a esposa, e a JBJ Pães, que é essa padeira, né, a marca dela, a JBJ, ela faz ali pão de fermentação natural e a gente cria esse ambiente de acolhimento e chama um psicólogo, numa parceria que eu tenho com uma ONG, para a gente fazer uma roda de conversa sobre saúde mental. A gente escolhe o tema e isso é gravado e vira um episódio de podcast. Muito bom. Mas, além da própria JBJ que está aqui ao vivo, tem outros pequenos e microempreendedores que participam desse ecossistema de escuta e de amizade aqui com o Mochiori Podcast, seja porque acompanha no Instagram, no YouTube ou no Spotify. E pra gente, esse universo identidade visual, e eu, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu entendia que identidade visual era logo. Ter identidade visual é ter uma logo. Para mim era isso, eram sinônimos. Hoje, depois de caminhar um pouquinho, e eu tenho isso que é uma jornada parecida com a sua dentro do podcast, por exemplo, eu não tenho uma formação acadêmica em locução ou em rádio e televisão. Fui fazendo curso, fazendo workshop, vendo vídeo e estudando sozinho. E aí foi indo, até que depois, por conta dessa jornada, fui para uma faculdade de marketing. Agora estou fazendo uma pós em psicologia da comunicação. Mas, para mim era logo. Identidade visual era um logotipo. Então, se eu tivesse um logotipo, fui lá no Canva, inventei o meu logotipo horroroso, mas era o primeiro que eu tinha, era aquilo que ia. E eu quero começar por aqui. Quando a gente está falando de identidade visual, a gente está falando do quê? Até para a gente não construir na cabeça de quem está ouvindo uma imagem errada, porque a pessoa pode, como eu, tá partindo... ter identidade visual é partir do logotipo. Né? E o que é identidade visual quando uma designer, quando a gente contrata a Evelyn Ellen, eu quero resolver a minha identidade visual. Do que a gente está falando? Perfeito. Lembra quando eu falei do começo da venda dos brigadeiros, não é? Eu poderia fazer o seguinte, se eu fosse partir para esse princípio de logotipo, eu poderia fazer um logotipo, mesmo no Canva, não tem problema, você começar fazendo o seu logotipo no Canva. O mais interessante para mim é que você comece fazendo com as ferramentas que você tem. Então, não espere estar perfeito para começar alguma coisa. Comece com o que você tem, depois você profissionaliza aquilo. Então, não tem problema, tipo, Evelyn, não tem condição agora de contratar um designer para criar a identidade visual completa. Você pode começar fazendo alguma coisa ali no Canva e eu vou te instruir logo em seguida o que dá para fazer. E quando você perceber, tipo assim, nossa, agora eu quero profissionalizar de fato a minha marca. Eu testei esse caminho aqui, vai dar certo. Aí você contrata uma pessoa para profissionalizar aquilo. Mas começa com o que você tem, não espera o momento perfeito. Então, se eu fosse partir por esse princípio de ter apenas um logotipo, nessa época que eu vendi brigadeiro, eu faria apenas um adesivo, colaria na minha caixinha. Esse seria interessante? Até que seria, mas sabe quando você se importa nos outros elementos ao redor, tudo fica muito mais memorável. Pensa comigo, por exemplo, quando você vê uma latinha da Coca-Cola, você não precisa ver o logotipo para saber que é a lata da Coca. Se você vê uma lata vermelha, você já sabe que é aquela marca, sabe? Uma vez eu ouvi um comentário sobre isso, de que essa marca em específico, a Coca-Cola, conseguiu fazer algo diferente, que vai além disso, que você pode estar com a tela desligada se você ouvir um tsh. Exatamente. Você já sabe que existem dezenas de refrigerantes e marcas pelo Brasil e pelo mundo. Mas se fizer esse tch com você fala, é Coca. Porque de tanto que eles martelaram, né, na imagem. Nossa, sim. No som, né? Se você pensar numa bebida do Natal também, você já pensa na Coca. Se você pensa em família reunida, você pensa na Coca. Então, são coisas que elas vão além do logotipo.
Sabe, igual como tem aqui eu gostei muito, achei genial essa ideia de qual aroma visual da sua marca hoje. Uma marca, ela tem a oportunidade, se ela for bem explorada, de explorar todos os sentidos da pessoa, sabe? Uhum. A Melissa, não sei se por aí no Japão tem, mas a Melissa, a marca de sandálias, ela tem um Tem cheiro, cheiro. né? Uhum. A Coca, ela tem som. Outras marcas também têm o logotipo, mas tem muitas outras coisas que deixam ela ainda mais forte. Então, você pode começar com o logotipo? Até pode. Mas a sua marca ela tem um potencial de ir muito mais além. Porque as pessoas, elas são visuais, mas elas também têm sentido, sabe? Uhum. As cores, elas transmitem uma emoção. O cheiro transmite a emoção também. A experiência de você adquirir aquele produto tem um jeito que só a Coca-Cola pode fazer, que só a Fanta pode fazer, que só a Melissa pode fazer. Então, quando você pensa apenas o logo, legal, mas será que é só isso que a Coca-Cola é? Ela só é um logotipo? Não, ela é muito, muito além. E é por isso que ela se torna tão memorável aqui na nossa mente, porque ela pensou em além do logotipo, ela pensou numa paleta de cores, ela pensou em sons, ela pensou em momentos, né, em família, em Natal, em cores, em tipografia e tudo mais. Então, tem muito mais elementos que dá para a gente explorar para deixar a nossa marca, de fato, na mente das pessoas. Seja pensar em um momento de família associar a Coca-Cola, seja em pensar em uma marca premium, as pessoas pensarem na sua marca, seja em pensar em uma marca para presentear outras pessoas. Um logotipo não é capaz de fazer isso sozinho, mas um conjunto é capaz de você olhar para aquela marca e pensar, ela é realmente uma marca premium, ela é uma marca sofisticada, ela é uma marca para a família, ela é uma marca doce, ela é uma marca mais séria. Então, tem muito mais coisas que dá para a gente explorar, e esse, de fato, é o poder mesmo da identidade visual. E além do logotipo, e para o mundo dos sentidos, né? Seja visual, sensorial e tudo mais. Eu conheci um pouquinho mais desse mundo. Por exemplo, isso que você está vendo aqui atrás, que é uma bolinha com um Monte Fuji desenhado com ondas sonoras. Essa foi a minha primeira logo feita por uma designer. Eram duas irmãs, gêmeas inclusive, e eu vivo na província que tem o Monte Fuji. E eu queria, naquele momento, fazer essa relação forte com o Japão. Então, elas criaram para mim essa logo que ela é laranja, porque é uma cor que ela é meio escandalosa. Eu sou um cara comunicativo, que mexe muito a mão, meio solar, né? Gosta muito do dia, da luz. E aí fez laranjinha e o Monte Fuji, cadê aqui? Aqui, né? Desenhado com ondas sonoras. Só que chegou um momento na minha jornada que eu percebi de que essa conexão profunda demais com o Japão não era bem onde eu queria mais chegar. A minha marca tinha amadurecido, eu tinha me conhecido um pouco melhor, e eu escolhi uma frase para representar aquilo que eu queria, que é a sua voz nos ouvidos do mundo. E aí eu contratei uma designer, e aí, por exemplo, aqui, já desse lado aqui do meu lado esquerdo, já tem a paleta nova. Foi a Marília, não foi? Foi, a fada do design. Eu conheço ela, presencialmente, da minha cidade. Ah, que legal. E aí ela fez uma coisa mais jovial, com uma cor mais escandalosa. Tem a camiseta aqui. E a logo, que se você olha aqui, ela parece um caracol, mas na verdade ela é um ossinho que tem dentro do ouvido. Uau! Porque é a sua voz nos ouvidos do mundo. E aí tem esse parece muito um caracol, mas tem toda uma brincadeira, uma história. Mas foi um processo muito interessante, porque inclusive, eu não sei o nome que vocês designers dão para isso, mas ela me conduziu num processo que eu tive que responder um questionário gigantesco que ela me mandou. Depois até você explica pra gente o que é esse tipo de material. Mas eu fui entender o que era a minha marca por causa do questionário dela. Exatamente. E aí eu falei, cara, me manda, por favor, depois ela me mandou as respostas, porque eu nunca tinha conseguido elaborar os sentimentos e as coisas que eu tinha na cabeça. Era um monte de sentimento, de percepções, de ideia. O nosso amigo aqui da Take 9 Filmes, que é um videomaker aqui da comunidade, um fotógrafo também, ele tá dizendo que a logo agora é minha barba, porque eu não usava barba. Minha barba é uma novidade em 2026. E o pessoal agora tá... Minha cara, olho verde, que Nikkei não tem olho verde, né? E que você barbona com a mecha branca na frente, tá ficando uma marca. Muito bom. Douglas do Keep Going, nosso corredor aqui da comunidade brasileira. Sejam bem-vindos, gente. Desculpa, eu tô aqui viajando. Mas, nesse processo foi que eu entendi melhor o que era a minha marca. No começo eu só queria uma coisa que fizesse uma referência a ondas sonoras,
Pra minha, pra minha marca, pra minha diferenciação, acho que essa é a palavra. Pra mim ficar diferentão no rolê, eu queria alguma coisa que falasse, ó, o Carlinhos é um brasileiro, mas não é qualquer um não, tá? É um que tá lá no Japão. E aí por isso ficou o Então, Monte Fuji na logo. Mas aí quando eu quis expandir essa minha visão, e falei, caramba, e se eu mudar pro Vietnã, e se eu mudar pro Canadá, e se eu voltar pro Brasil, essa conexão forte demais com o Japão pode enfraquecer a minha marca no futuro. E aí eu decidi refazer, e eu queria alguém fora da caixinha. Eu sou um homem de quase 50 anos vivendo no Japão. Então eu falei, eu quero uma jovem, uma mulher fora da caixinha. A fada do muito design bom. é completamente fora da caixinha, né? E pra mim Muito foi boa. muito legal porque ela me tirou da zona de conforto. Quando ela apresentou o projeto pronto pra mim, foi muito desconfortável. Eu falei, cara, não sei não, hein? Não sei não, isso aí tá muito fora. Aí ele falou assim, você confia em mim? Eu falei, confio. Vai por mim, vai dar bom. Cara, eu botei, né? Foi 3 dias depois, a galera tinha se apaixonado, a comunidade tinha gostado da marca. Cara, que cores legais, que não sei o que, realmente foi acertado. Só que é assustador quando a pessoa traz algo tudo diferente, né? Ela conseguiu. É difícil mudar, não é? Foi muito difícil, porque passar sei lá, do branco com laranja para um azulzão escandaloso, com uma bolinha com Uhum. caracol no meio, foi bem complicado. Mas assim, para quem nunca viveu esse processo, o que Bom. que foi isso que eu vivi? Que eu chamei a Uhum. designer, você falou que começamos com Canva, foi o que eu fiz. Sim. E aí cheguei Sim. uma hora e falei, cara, eu acho que eu preciso. Aí esse primeiro logo que foi as jovens designers, elas eram adolescentes, estavam começando também. O processo não foi tão denso, mas quando eu fui com a Marília da Fada do Design, né, foi um processo muito complicado. Mas o que que foi isso? O que que eu estava vivendo ali Uhum. quando eu contratei, ou quando alguém contratar a Uhum. Evelyn? O que que é esse momento do começo ali? O que que é isso? Uhum. Cara, esse é um processo de descoberta. Quando a gente vai criar qualquer coisa para a marca, né? Tem o logotipo também, mas tem a paleta de cores, tem a tipografia, tem as sensações que aquela marca vai trazer, tem o público-alvo dela. Então, tudo isso é considerado para a construção da identidade visual da marca. Porque a sua marca, ela precisa comunicar alguma coisa, comunicar a sua história, tocar no seu público-alvo, se o seu público-alvo é mais jovem, se o seu público-alvo ele é mais criativo, é mais comunicativo. Então, fez todo sentido o processo que ela fez, que é descobrir qual é a essência da sua marca, quem você é, o que você faz e como você deseja ser lembrado. Então, a gente tem de fato esse questionário que vão ser várias perguntas que vai fazer com que você pare, responda com calma, para que você consiga passar para a gente o que você faz, quem você é, quem você deseja ser lembrado, para a gente entender perfeitamente sua essência e poder traduzir ela nesses elementos visuais. E nesse processo é legal porque tanto a gente conhece sobre vocês e vocês descobrem sobre vocês mesmos, porque vocês respondem coisas que nem vocês mesmos tinham se perguntado antes, não é? Uhum. Não, foi muito maluco, porque tinha coisa que eu ficava, sei lá, 30 minutos para escrever 3 linhas. Para Eu falei, cara, mas responder. eu nunca parei para pensar nisso, eu não sei o que que eu respondo Isso, aqui. E aí você isso. leu o que você respondeu antes, falei, não, peraí, mas se eu respondi Fez isso, tem que sentido. ter... Aí, pera, não, deixa eu Uhum. corrigir. Foi um processo de descoberta, é uma sensação muito parecida do que eu tive, por exemplo, quando eu fui pela primeira vez para terapia. Que Muito o bom. terapeuta foi remexendo e aí Uhum. eu fui me entendendo, me reconhecendo, percebendo a minha história, o impacto que a minha história teve na minha vida, aquilo que Exatamente. eu valorizo, aquilo que é inegociável pra mim, mas eu não era Perfeito. consciente, eu simplesmente vivia. Essas coisas estavam aqui, mas eu não era consciente. E eu tive essa sensação, foi muito parecida, né, de viver esse processo com a designer que eu contratei e da terapia, assim, de você descobrir, só que esse segundo eu, né, o eu empreendedor, né, o meu sonho, né, Sim. e foi muito bom, cara, foi muito bom esse processo para Nossa. eu me entender. E depois veio a logo e veio Uhum. toda essa explicação, né, que você falou de, olha, a gente vai usar essa letrinha aqui, porque essa letrinha aqui, desse jeitinho que ela vai comunicar coisa tal. A gente vai usar essa Isso. cor escandalosa aqui, porque essa cor Isso. escandalosa é um jeito de tentar traduzir esse jeito que você diz que você é. Gesticula, faz não sei o Exatamente. quê. Ah, a gente vai Uhum. usar essas bolinhas aqui, porque elas são moderninhas, mas também não é muito sujo, é minimalista, o quê?
que foram algumas dicas que eu tinha dado para ela, do que eu Isso. esperava sem saber o que eu queria, mas eu falei, não sei o que eu quero, mas eu queria que fosse mais ou menos assim. E aí foi um processo muito, muito massa, assim, para me descobrir. Ah, excelente. Essa é a diferença de uma marca, de um serviço que ele é apenas bonito para um que realmente tem significado. Porque o bonito poderia só perguntar: o que é que você acha bonito? O que é que você gosta? Pronto, eu vou reproduzir exatamente o que você acha bonito, o que você gosta. Mas quando tem esse processo de bora entender juntos o que é sua marca, como ela deseja ser lembrada, quais são os seus diferenciais, o que é inegociável para você, qual o seu público-alvo, aí sim a gente traz uma marca que vai fazer sentido, né? Vai ter a sua essência ali, mas ela também vai se conectar diretamente com o seu público-alvo. Ela vai ser atemporal, vai ser bonita, mas ela vai ser bem mais estratégica, porque ela está de fato refletindo a tua essência. E o questionário, o formulário é para isso. A gente entender de fato a essência da pessoa, para que a marca não seja só bonita, mas ela tenha um baita significado por trás. E esse é o poder de uma boa marca feita. Que nem você falou agora, né? O caracol, que parece, mas na verdade é o assim, achei genial essa ideia. E essa é a diferença de uma marca bem feita, né? É que nesse Ideias. processo, uma bom. das coisas que eu falei para design que eu contratei é que, olha, eu não quero ser óbvio. Porque Perfeito. é uma produtora de podcasts. Que nem Motiori é um dos produtos que a minha produtora oferece, né? O meu produto autoral. Mas a minha produtora, que é a Nabecast, ela assina podcast de outras pessoas, assina gravação em estúdio e outras coisas. E falei assim, mas como é uma produtora especializada em podcasts, a primeira coisa que o povo vai pensar é microfone, fone de ouvido. Onda sonora. Eu falei, cara, mas tá cheio disso, eu quero uma outra coisa. E aí teve todo um processo dela pesquisar, e ela mostrava os croquis, a cada 15 dias ela dava um feedback, falou, olha, meu processo criativo tá indo por aqui, tá não sei o quê. Aí ela foi para um lado, eu falei, cara, olha, eu tô só para te informar que eu tô indo por aqui, mas não gostei, tô voltando. E aí chegou nessa questão do como é que ela conseguia reproduzir a ideia de a sua voz nos ouvidos do mundo de um jeito diferente, divertido, que gerasse conversas, porque eu tive um ouvinte que é de uma cafeteria, que ele bateu o olho e falou assim, saía o ossinho do ouvido, né? Mas foi a única pessoa. A maioria das pessoas acha que é um caracol, e aí gera uma conversa boa quando eu começo a explicar que é um ossinho do ouvido. Perfeito. E foi o que a designer que eu contratei falou, cara, vai por mim, vai chocar, mas vai gerar curiosidade e você vai ter uma história pra contar por causa da sua logo. Nossa, muito boa. E foi maravilhoso, e sempre funciona. Nossa, né, o caracol, eu falei, não é o ossinho do seu ouvido. Como assim? E aí, pronto, você já vai falar da marca, sabe? Foi muito, muito perfeito. Mas só pra quem nunca viveu isso ainda e tá morrendo de vontade de te contratar agora. Faz de conta que eu não tenho nada, ou eu vou lançar um produto novo. Evelyn, eu quero resolver a identidade da minha marca. Você vai me passar um questionáriozão. O que eu vou receber na volta? É só um pacote de coisinha do Photoshop ou do Canva? Né? O que você vai escolher para ajudar a minha marca a se comunicar? Maravilha. Então, quando a gente começa o processo, a primeira coisa que a gente faz é ter primeiro a reunião com a pessoa cara a cara. E depois o formulário. O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro conhecer você, a sua essência como pessoa. Ter uma reunião contigo para que eu possa saber qual é a tua história, né? Quem você é, como foi que você começou a empreender? O que levou você a empreender? E logo após essa reunião, que ela é mais pessoal, para eu poder me conectar com você, aí sim que eu envio o formulário lá, gigantão de perguntas. Que daí você vai sentar com calma, responder, quebrar um pouco a cabeça, né, Carlinhos, que nem você falou agora, ter assim uma crise de, meu Deus, quem eu sou, quem minha marca é. Deu trabalho, teve momentos que eu tive que parar e falar, cara, eu vou pensar nisso o dia inteiro no trabalho e depois eu respondo, porque eu não sei o que fazer com essa informação. Mas é tão esclarecedor quando depois você responde as respostas, foi extremamente importante, até para ter uma clareza sobre a própria marca que eu tenho, e eu não era consciente de algumas características que tinham ou surgido, ou se consolidado, ou sempre estiveram ali e eu não sabia, e coisas que não estavam e eu achava que precisava estar. Falei, não, eu quero sinalizar isso aqui agora, né? Não sinalizava, mas eu quero. Mas é bem interessante.
Mas voltando, Perfeito. primeiro o pessoal, para você entender quem é o Isso, empreendedor, e depois o processo de isso. entender o que é a Exatamente. marca. Essa parte mais técnica, isso. Essa parte mais técnica. Depois que a gente faz essa parte mais técnica, a gente começa o processo. Então, no processo de identidade visual, pelo menos aqui comigo no Evelyn Design, eu gosto de oferecer 3 planos para a pessoa, para ela poder escolher. Tem um plano de marca essencial, que são empresas que estão começando agora, que estão Uhum. precisando do básico para já começar. A gente tem um plano prêmio e a gente tem um plano que ele vai envolver um estudo bem aprofundado, que ele se chama branding. Eu vou explicar logo em seguida o que é esse termo assim tão técnico e difícil até de falar, branding, né? Mas a gente trabalha com esses 3 planos. Esse primeiro essencial, o que é que ele vai envolver para a pessoa? Ele vai envolver o logotipo da marca, a paleta de cores e a tipografia. A paleta de cores são as cores que fazem sentido para sua marca. Você pode ver aqui no Nabecast, não é? Do Carlinhos e tudo mais, que tem um azul, tem um amarelo, tem um branco. Então, são cores que as pessoas vão olhar e vão pensar, essa marca faz sentido com elas. É você olhar e ver que aquela marca é sua, aquela paleta de cor é sua. Então, ela vai estar em todos os seus materiais, seja no material do Instagram digital, seja em materiais físicos. Então, paleta de cores, tipografia são as fontes para que você possa escrever no Instagram. Evelyn, eu vou fazer uma arte, mas eu quero padronizar todas as minhas artes, né? É bem interessante isso. Quando você tem essa identidade visual, você seguir o mesmo padrão. Por quê? Porque as pessoas, elas costumam se lembrar das outras coisas por repetição. Então, a Coca-Cola é lembrada pela cor vermelha, por quê? Porque ela sempre usa a cor vermelha. Então, são padrões para que você possa manter e você possa seguir para se tornar memorável na vida de outras pessoas. Então, nesse pacote inicial, logotipo, paleta de cores, tipografia. O básico ali para você poder começar. A gente tem um pacote intermediário que ele é o plano premium. Ele vai envolver o logotipo, a paleta de cores, a tipografia, ilustrações para sua marca. Então, são alguns desenhos que a gente desenvolve. Você com um personagem seu, por exemplo, desenhado. A Evelyn, um conjunto de desenhos sobre tal coisa. Então, a gente faz ilustrações para sua marca, mais itens impressos. Então, design de cartão de visita, design de prontuário, se você for médico. Evelyn, eu vou fazer a fachada da minha marca. A gente desenvolve também esses materiais impressos. E em terceiro, a gente tem um branding completo, que além de todos esses itens da identidade visual, como paleta de cores, tipografia, estampas, desenhos que fazem parte da marca, os itens impressos, a gente vai fazer uma pesquisa aprofundada de público-alvo, comunicação, quais são suas palavras-chave, o que você deve fazer, o que você não deve fazer na comunicação da sua marca, guia de como você escreve nas redes sociais, quais são os slogans que você sempre vai usar. Então, é uma pesquisa assim, de estruturação de dentro para fora. Ela estrutura primeiro como a marca ela deve se posicionar e a parte visual de como ela vai transmitir isso. Mas a gente oferece ali esses 3 planos. Na prática, o que você vai ter é isso. Elementos visuais para que você possa dar continuidade e manter sua marca ali visível e memorável para as outras pessoas. Ficou claro? Ficou, eu acho. E aí, gente, vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, se tá tranquilo para vocês, digita aqui, aproveita que a gente está gravando aqui. A sua pergunta pode fazer parte aqui do rolê. Então, se você quiser deixar o seu comentário aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim, pode deixar que a gente consegue enxergar daqui. Quando eu escolhi esse tema, né, de qual o aroma visual da sua marca, me veio na cabeça a ideia de um bom pãozinho, uma boa coxinha, uma boa pizza, que é uma coisa assim, você tá passando perto, você ainda nem leu o nome da loja, você não olhou qual que é a logo que tá no avental da pessoa que tá te atendendo, mas tem alguma coisa no ambiente ali que já te apresenta, né, aquele produto, aquela marca, no caso se fosse uma pizza de forno a lenha, né? Antes de você olhar o menu, ver quais receitas tem ali, quais tipos de pizza tem, você já teve contato com o aroma do ambiente, com uma fachada da loja. Aí eu brinquei um pouco com essa ideia assim de... Eu bati o olho no Instagram, tô dedinho rodando. Pium, 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 pium. O que passa para a pessoa? E aí tem algumas coisas, por exemplo, quando eu fiz a minha identidade visual, aí pela primeira vez, ouvindo um podcast, me apresentaram essa ideia do branding,
que é a construção da marca, que vai para além, né, da É identidade o posicionamento. visual e aí outras coisas. Aí, por exemplo, né, eu não me sinto uma pessoa da noite. Tem gente que gosta do barzinho, da pizzaria, da balada. Eu sou o cara do dia, eu gosto do céu azul. E aí eu percebi que isso, essa questão do espaço, do céu azul, de uma coisa mais solar, comunicava muito melhor comigo. Por isso que nunca tem ambiente meu com aquela coisa de luz neon verde no fundo, Uhum. roxo, azulzinho. Eu não sou gamer. Isso não tem a ver comigo. Eu sou o cara que fala com mais naturalidade, sem maquiagem, né? Sem cabelo diferente, é mais natural. E aí eu percebi que, para além de eu ter escolhido a logo, escolhido as letrinhas que eu ia usar, eu tenho um pack de logotipos originais, eu paguei um ilustrador para fazer um pacote de Carlinhos, tipo história em quadrinho. Eu tenho lá eu Ah, chorando, eu legal. sorrindo, eu não sei o que eu uso na minha Já vi. comunicação nos stories. Então ali Uhum. é um jeito um pouquinho divertido de trazer um pouco dessa alegria que eu tenho na comunicação. E foi legal perceber de que eu tinha. Por exemplo, eu não uso na minha comunicação aquelas músicas que lembram um pouco de guerra. Sei lá, às vezes vídeo de coach tem aquelas músicas de cheio de Sim. cordas, como se fosse uma conquista. Não tem nada a ver comigo. Eu uso um funkzinho, né? Eu uso uma coisinha mais leve, mais dançante, mais alegre. Foi interessante descobrir que para tentar comunicar essa minha alegria, essa minha flexibilidade, essa comunicação mais próxima, que eu conseguiria, além de ter a ajuda de uma letra, a ajuda de uma cor, a ajuda de Uhum. um tipo de fotografia, o ambiente que eu escolhi, que é gravar andando na rua, e muitas vezes os vídeos do cotidiano é gravado na rua, andando, indo pro trabalho. E o tipo de música me ajuda a me comunicar com isso, é muito bom, né? É legal, né? Uhum. Esse processo de descoberta e ver como essas coisas ajudam a gente, né? Maravilha. De fato, é porque a identidade visual, ele já fala no próprio nome, tudo aquilo que é visual, né? Tudo aquilo que é visual é onde a gente trabalha, mas tudo aquilo que não é visual, aí ele se chama branding, que é esse nome que você falou agora, que é uma atmosfera completa, que vai tocar não apenas no visual, que é o que a gente vê na identidade visual, mas ele vai tocar um pouco mais no sensorial, que nem você falou, a forma como você fala, o tom de voz que você fala também, como você falou, né, o ambiente, a música, os sons, o cheiro. Então, principalmente essa parte de restaurante toca muito nessas atmosferas. Por Uhum. quê? Porque eu posso ter uma pizzaria italiana e ser só isso, o visual ser todo de italiano, mas quando você entra lá, só tem isso. Porém, eu posso fazer o quê? Já criar uma atmosfera ao redor. Você entrar lá, tem um cheiro específico, colocar quem sabe, um perfume, né? Diretamente lá da Itália, colocar no ambiente. Eu posso ter esse aspecto, né? Desse cheirinho do pão, da massa fazendo essa parte mais afetiva que vai lembrar as massas da Itália. Eu posso chegar lá e ter uma trilha sonora de músicas mais calmas, que vai trazer de fato essa atmosfera que a marca quer trazer para a pessoa como experiência do cliente. Então, todas as partes que são um pouco mais sensorial, aquilo que eu escuto, aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, o lifestyle que aquilo me traz, aí entra mesmo nessa parte de brand, e tudo isso pode ser bem intencional mesmo. Você pode fazer por um acaso, mas quando é feito de forma intencional, nossa, é muito legal, porque a marca ela fica completa. Além do visual, a parte sensorial também dentro dela. É muito legal quando uma pessoa investe em tudo isso junto mesmo. Torna de fato algo memorável para as pessoas. Você passa na frente e você está, esse é o cheiro daquela padaria. Esse é o cheiro daquela pizzaria, sabe? Muito bom. Ó, tá chegando pergunta aqui no Instagram. Take 9 Claro. Filmes. Evelyn, eu fui web designer nos anos 2000. Eu era adolescente na época e ninguém acreditava no potencial que existia no design naquela época. Até tentei vender o meu trabalho na época, mas ninguém entendia que estar na internet era importante e por conta disso acabei desistindo da carreira. Como as marcas veem o design hoje em dia?
ainda existe resistência? No Brasil, o comércio varejista de cidades do interior, acho que ainda não vê essa questão como importante, tanto na web Uhum. como no design em si. Então vamos lá, como as Uhum. marcas veem o design hoje em dia? Ainda existe resistência? E aí? Depende de região, infelizmente. O que eu te indicaria? Aqui na minha região, onde eu moro agora, no Nordeste, não é tão valorizado assim quanto outras regiões do Brasil. Por isso que o meu serviço ele não é presencial, ele é online, porque assim eu consigo alcançar pessoas que são do Brasil inteiro e vão ter regiões mesmo, por conta de cultura, que vão valorizar ainda mais o meu serviço e eu vou atender independente de onde eu estiver. Eu já atendi mais de 100 marcas criando identidade visual, e se eu te disser que eu fiz dessas 100, se eu te disser que eu fiz 4 da minha região, da minha cidade, foi muito. Porque depende. Tem regiões que, infelizmente, não vão valorizar. Por quê? Porque são pessoas assim que começam comércios locais que eles já fazem indicação de boca a boca e eles não estão muito no digital. Mas marcas grandes que estão no digital hoje em dia valorizam muito. A gente está vendo uma evolução, principalmente do último ano para cá, de marcas gigantes que já estão consolidadas, atualizando a sua identidade visual. Não sei se você reparou, mas a Sprite acabou de atualizar a logomarca deles. Nossa, muitas marcas gigantes. Por exemplo, aqui do Brasil tem marcas de maquiagem, como, por exemplo, Bruna Tavares, Boca Rosa, que estão atualizando a sua identidade visual. Marcas enormes, como, por exemplo, você pode ver como era a Apple antes e como a Apple está agora, ela foi se tornando a Uhum. maçãzinha que é hoje, não é? Eu ouvi Sim, recentemente, eu não sei quanto recentemente, mas, por exemplo, parece que sim. o ecossistema eu acho que era da Amazon, ele era Sim, meio tudo zoado. E aí os caras fizeram um rebrand e ajustaram, são dezenas e dezenas e dezenas de louco de Amazon, pois isso, é. Amazon aquilo, não sei o que. É legal, né, você ver como eles fazem depois Uhum. os ajustes, é bem bonito, né? Isso. Então, hoje em dia, as marcas elas estão se importando, marcas boas que investem mesmo nisso. Estão se importando em se manter atualizada. Então, tá até na moda, todo mundo agora, atualmente, e até para um estilo um pouco mais minimalista, tirar muitos detalhes que tinham antes. Então, tá em bastante alta em relação ao design e identidade visual. Por quê? Porque a gente está percebendo que o mundo ele está consumindo a internet cada vez mais. E quem está fora dessa rede de procurar o Instagram, de estar nas redes sociais ativamente, infelizmente está em muita desvantagem, está Uhum. dependendo apenas do boca a boca, não é? E com a internet que a gente tem hoje, a sua marca, a sua empresa, ela pode alcançar o Brasil ou o mundo inteiro, se você quiser, e se você investir nisso. Então, a gente está numa era bastante digital, diferente de antigamente, que o jornal já supria, o boca a boca já supria. Hoje não. Hoje, se você fala, eu fui em tal lugar, a pessoa já me diz, eita, me diz aí o Instagram para mim poder dar uma olhada aqui e ver também, sabe? Eu fui em tal lugar. Me diz aí onde é para eu botar no Google Maps para mim poder ir de carro amanhã. Então hoje tá tudo muito mais aqui, sabe? Uhum. Muito mais na palma da mão no celular do que no boca a boca, como acontecia antigamente, que supria. Hoje, com a internet, quem não tá aqui nesse mundo digital tá em desvantagem. E quem tá no mundo digital, por conta que já tem muita gente aqui, precisa ver formas de se diferenciar no meio da multidão. É aí que o design entra. Para te diferenciar de outras pessoas, que nem você falou agora. Eu tenho um podcast e tudo mais, eu não quero ir igual aos outros, eu quero fazer algo diferente. É aí que o design entra. Muito bom. Vamos lá. Pensando nessa ideia do aroma visual da marca, tá? Sim. Aí tem todas essas coisas tudo. O que pode dar errado quando a gente não percebeu ainda ou desconhece o Uhum. quanto um trabalho de identidade visual pode me ajudar? O que pode Sim, começar a sair entendi. pela culatra? Por exemplo, não sei disso. Eu tenho até minha logo Sim. bonitinha, foi feita por alguém Uhum. que caprichoso ou mesmo fiz, mas Sim. até por falta de conhecimento, eu, no caso, vou pro Canva. E aí o Canva Sim. tem milhares de artes bonitas, mas cada uma é de um tipo, cada dia eu posto um negócio diferente e vai indo. Sim. O que eu perco com essa escolha e quais são os Uhum. riscos que eu tenho com esse tipo de escolha? De usar uma ferramenta legal, inclusive no gratuito, o Canva oferece muita Sim. coisa no gratuito, mas quais são os riscos que eu corro de
aquele carnaval, né? Roda o meu feed, um dia tá amarelo, um dia tá verde, um dia tá cinza, um dia tá branco, um dia tá cor de rosa, um dia tá de qualquer cor. Uhum. O que eu posso perder com essa escolha e quais são os riscos que estou tentando construir uma marca, ainda que seja uma micromarca, Sim. quais os riscos que eu tenho? Uhum. O lado chato de você criar alguma coisa no Canva, como por exemplo a sua logomarca, é que tudo bem, que nem como eu te falei no começo, é o que dá para fazer agora, faz, profissionaliza assim que der. O lado ruim de você fazer, de fato, no Canva e tudo mais, em questão do logotipo, logo em seguida eu vou lá para em relação às postagens nas redes sociais, é que muito provavelmente vão ter muitos outros iguais a você. E como a gente está falando que o mundo, as empresas estão cada vez mais aqui, então imagina, já tem muita gente aqui. Aí você chega, entra para cá também, mas você chega igual a todas as outras, porque você está fazendo uma ferramenta que eu posso fazer aqui, outra pessoa pode fazer igual a você, usar o mesmo template, outra pessoa pode fazer o mesmo template, o mesmo template. Então, do que adianta estar no meio dessa multidão se você é apenas mais um dentro deles, sabe? Você não se diferencia dentro dessa multidão que já está aqui dentro. Então, esse daqui é um dos principais problemas. Você, infelizmente, ser apenas mais uma marca em meio a tantas as outras que estão iguais porque fizeram na mesma ferramenta, usando os mesmos templates prontos. Isso acaba que você não é você se torna uma marca, infelizmente, iguais às outras. Mas quando você tem uma identidade visual única, você acaba tendo sua própria personalidade. Aí você consegue se destacar no meio da multidão. Outro ponto chato é que quando você vai fazendo, né, sem ter uma base de identidade visual, você já percebe a dificuldade que você tem para criar conteúdo para o Instagram, porque todo dia você precisa pensar numa cor nova, numa fonte nova. Nossa, eu preciso montar uma arte para o Dia das Mães. Vixe, é um trabalho para você fazer, porque você toda vez precisa montar tudo do zero. E quando você tem uma identidade visual, você já tem um padrão, então fica muito fácil de criar, porque você já sabe qual cor usar, qual fonte usar, qual o estilo de foto que você vai usar também, qual é o tipo de mãe que você vai usar. A sua marca, ela é uma marca mais voltada para mães solos ali, ou ela é mais voltada para uma família mais tradicional? A sua marca, ela está voltada para mães mais jovens ou mães mais maduras. Então, quando você usa qualquer foto, você fala com qualquer pessoa. Quem fala com qualquer pessoa acaba não falando com ninguém, não é? Mas quando você tem um padrão, eu quero falar com esse tipo de mãe, essa é a minha paleta de cor, essa é a minha tipografia, essa é a forma como eu me comunico. Aí sim fica muito mais personalizado e muito mais atrativo para as pessoas e mais fácil de se tornar lembrado. Lembra que eu te falei no começo que as pessoas, elas lembram das outras por repetição? Uhum. Se todos os dias eu usar essa camisa azul, as pessoas vão se lembrar de mim pela camisa azul. A mesma coisa é com sua marca. Quando você tem uma identidade visual, as pessoas vão te lembrar, vão se lembrar de você sempre que elas pensarem em tal cor, sempre que elas pensarem em um podcast, sempre que elas pensarem em algo profissional. Então, estar na mente das pessoas, hoje em dia, é uma das coisas mais valiosas que você deveria investir. Mas quando você não tem um padrão, fica muito mais difícil acessar, já que todos os dias você está com cor de camisa diferente. Já que todos os dias você está pensando como você vai fazer, ao invés de seguir um padrão para se tornar memorável para as pessoas, sabe? Eu acho que o maior problema é esse. É você ser mais um, quando você poderia ser único. Boa. Palminhas, você merece palminha. Você só mais um quando você poderia ser único. Quando eu comecei o podcast, eu queria ser só voz. Eu não tinha pretensão nenhuma de aparecer, de fazer podcast com vídeo, de ter foto minha no perfil. Eu queria ser um podcaster, alguém que fala e artes neutras e alguma coisa assim. E chegou um momento, depois da pandemia, de aparecer em vídeo. E aí eu ia caminhando pro trabalho, eram 30 minutos, então era o tempo suficiente para tirar a câmera, fazer a filmagem, fazer a ediçãozinha e postar quando eu chegasse no trabalho. Sempre com um chapeuzinho de palha, que eu gosto, porque no verão aqui, apesar de que o pessoal acha que o Japão é frio, e né? Por exemplo, lá em Hokkaido já liberaram o passeio no muro de gelo, que é aquele que o ônibus passa no meio, tá com 16 metros de altura. Tá no meio da primavera, já tem 16 metros, não descongela, né? Ele fica congelado o ano inteiro lá em Hokkaido. Mas assim, na minha região, num dia muito, muito, muito ruim, assim, -3, -4 e 40 no inverno, no verão. Uau. Tá, vai de -2 a 40. É dois extremos, não é? Pois é. Então aí o verão queima muito aqui, tipo 3:30 da manhã tá sol.
E aí vai até 8 da noite, sabe? Então, chapeuzinho de palha pra caminhar sem queimar a orelha, queimar a testa e tal. E céu azul. Mas foi assim, não foi algo pensado. Foi a mesma coisa igual a sua caixinha do brigadeiro. Ok, eu preciso fazer vídeo. Eu não tenho tempo de fazer corte de podcast, colocar, escolher o pedacinho, colocar meme, colocar legenda e não dá. Então eu vou falar andando na rua. Curiosamente, o pessoal começou a me dar feedback. Falou, cara, eu tô rodando o feed. Na hora que passa o céu azul, eu já volto porque eu sei que é você. Legal. E aí eu Muito deixei bom. isso como uma assinatura minha, gravar de manhã com Isso. céu azul. Porque muita gente começou a falar, cara, quando eu vejo o céu azul e o cara de chapéu, eu já sei que é você. E aí depois, no ano passado, eu adotei boné, né? E aí mudou um pouquinho. Mas eu fui num evento de uma pessoa que me conheceu nessa época, ele ficou bravo comigo, falou, cara, cadê teu chapéu, mano? Como é que você vem no evento sem chapéu? Porque era uma marca minha. Eu gravava com o chapéu na rua e era o chapéu que eu ia pros eventos. Então eu usava essa camiseta. Quando eu lancei ela, uns 3 anos atrás, sei lá, eu usava a camiseta e o chapéu. Aí depois chegava na fábrica, eu trocava e colocava o uniforme pra trabalhar. Mas foi uma maneira meio sem querer, mas realmente nessa época onde muita gente começou a colocar aquela iluminação, coisinha lilás no fundo, azulzinho no Sim, fundo, amarelo sim. no fundo, tinha muito disso, né? Começou a ficar mais fácil, né? Aquela luzinha alaranjada, dando aquele contraste, não sei o quê. E eu peguei e fui pro o ar livre com azul e verde, né? Porque tem muito mato aqui na minha região. Foi bem interessante. Foi meio sem querer. E aí depois, quando eu comecei a ouvir várias pessoas dizer a mesma coisa, que legal acordar de manhã e ver um vídeo seu com o céu azul no horizonte. Foi o meu diferencial, né? E aí eu acabei Excelente. adotando, né, esse ser diferente quando todo mundo podia ser só qualquer um. Uhum. É tão bom quando isso é de forma natural também. É. Daí a gente já aproveita algo que a gente já tava fazendo antes, sem ser algo forçado, sabe? Uhum. Todo mundo tem alguma coisa que faz com que as pessoas se lembrem de você por conta disso. O negócio é a gente começar a se observar e pensar: eu faço isso daqui, as pessoas me reconhecem por isso, eu vou transformar nisso o meu diferencial. Muito bom. Take 9 Filmes. Ouvi um especialista em marketing dizendo que, hoje em dia, a partir do momento que você se posiciona na internet, sua marca vai a nível nacional e isso faz todo o sentido. Ah, desculpa, isso aqui Sim. ainda é obrigado pela resposta. Ele estava falando acho que quando você estava falando de que todo mundo está na Ah, se ele estava internet. afirmando, né? Sim, sim. Aí Mas faz depois, muito sentido o comentário. um pouquinho mais para frente, uma pergunta sobre branding. Vejo Ok. muitos videomakers ou usando o próprio nome como sua marca, mas se posicionando como produtora. Isso seria o ideal? Desde o início eu almejei ser uma produtora, por isso veio o nome Take 9 Filmes. Uhum. Ou Take Uhum. 9, né? Que é a marca dele, Sim. Take 9. E aí? Quando você quer se posicionar como produtora e usa o seu nome pessoa física, o que você tem a Não dizer gosto. sobre isso? Não gosto muito. Acho que tem dois caminhos que a gente pode seguir. E é ideal você sempre deixar isso bem claro, qual desses caminhos que você deve seguir. Por exemplo, aqui no meu, a minha marca ela se chama Evelyn Design. Por quê? Porque ela é uma marca pessoal. Eu tenho o CNPJ também, e o CNPJ é Evelyn Design, tá tudo registros de Evelyn Design. Por que eu coloquei o meu nome? Porque o meu serviço ele é feito por mim. Eu não tenho interesse de futuramente contratar outras pessoas para assumirem no meu lugar e eu só comandar por fora. Eu quero que tudo que eu faço ele seja feito pela Evelyn. Por isso que é o meu nome Evelyn, porque é uma marca pessoal. É a minha essência que está aqui. Eu me vendo como uma marca. As pessoas elas fecham porque elas não querem fazer identidade visual com tal marca. Elas fecham porque elas querem fazer com a Evelyn. Então, quando você coloca o seu nome, você se transforma numa marca pessoal. Mas quando você é uma produtora ou você quer se posicionar como uma empresa, que é muito bom também, porque você tem essa facilidade de contratar mais pessoas, né? Ser uma produtora, você não precisa estar presente em tudo. Outra pessoa também poder assumir junto com você, mais pessoas poder assumir junto com você. Futuramente, você só comandar e nem aparecer mais. Eu te indicaria a usar um nome mais empresarial, porque diferencia. Marca pessoal usa o seu nome. Uma produtora, uma empresa, algo mais empresarial de fato, eu indicaria a criar outro nome que não esteja associado necessariamente a você. Quando você coloca o seu nome, as pessoas sempre vão procurar você ali. E quando você não tiver, vai fazer falta. Ah, eu contratei
o Marcos Filmes e quem veio fazer a captação do meu negócio foi o André, sabe? Mas já que o Marcos Filmes não é uma marca pessoal, é uma empresa, aí faria mais sentido pegar outro nome que não seja o nome pessoal, porque daí vai dar essa imagem de mais empresarial, de mais pessoas trabalhando junto também. Essa seria a minha sugestão. O que é que você acha, Carlinhos? Muito bom, muito bom. Você No sabe ramo de que empresa. quando eu fiz a escolha de fazer minha arte nova, Sim. foi porque eu fiz uma escolha que ela é um pouco complicada em certos sentidos, mas eu escolhi pagar o preço por uma questão de eu não tenho tempo hábil, mas eu vou me explicar. Eu gostei de falar com vídeos curtos. Só que quando eu falo com vídeo curto, sou eu, o Carlinhos, que é pai, que é marido, que é criativo, que é tagarela, que é podcaster e é empreendedor. Mas sou eu. Sim. E eu tenho postagens fixas, que depois eu acabei padronizando isso, que é a produtora falando. Muito bom. E eu tenho as divulgações do meu podcast pessoal, que no momento eu só tenho um, mas teve uma época que eu tinha 3 podcasts ativos. Nossa. E aí, cada um tratando de uma coisa diferente, um falando de produção de podcast, esse aqui falando de saúde mental e bem-estar, e um outro que era um projeto experimental para falar de apresentar o Japão para pessoas cegas. Então era um projeto com audiodescrição. Chegou um momento que as pessoas começaram a me procurar e falaram assim, nossa, você parou, né, com a produtora? Eu falei, não. Ah, não, parou sim. Aí eu percebi que a minha comunicação estava toda bagunçada. Foi aí que eu vivi esse processo de chamar uma designer e falar, olha, eu preciso que você descole a empresa de mim. Isso. Só que aí foi esse mesmo movimento que você citou lá atrás. Olha, primeiro eu quero conhecer você como pessoa para entender quem você é e depois a gente vai entender muito claro qual é a sua marca. E aí ela percebeu, né? Assim como você, a Nabecast não é a Carlinhos Cast, mas ela carrega a minha alma. A minha marca só é o que é por causa de quem eu sou. Então ela criou 2 paletas diferentes que se comunicam, tipo, o azul é uma propriedade da Nabecast. Não tem azul na minha comunicação Carlinhos. Mas tem azul na comunicação Nabecast. Mas o amarelo e o laranja da Nabecast está na minha comunicação. Muito bom. Eu tenho ícones, que ela criou um pack de ícones originais, que é só para minha comunicação pessoal. Eu quase nunca uso, porque ainda não descobri ainda para que eu vou usar, mas ela preparou isso, esses elementos visuais. E eu tenho um pack que é só da Nabecast, que são logotipos que trazem o amarelo, o branco, o laranja e o azul. E o meus é muito mais branco, laranja e amarelo. E aí eu comecei a descolar, e aí eu dei a oportunidade para um amigo, falou assim, cara, eu tenho um amigo meu aqui que tá trabalhando com design e tal. Aí eu joguei na mão da pessoa e falei, faz para mim aí o logotipo do Mochiori. E depois eu tive que trabalhar porque eu contratei a pessoa para ajustar um logotipo, né? Ela nem fez todo aquele processo de design nada, porque não foi o que eu contratei. Mas aí foi quando eu consegui meio que descolar. Azul com amarelo é a empresa falando. Amarelo com branco é o Carlinhos falando. O branco com esse tom mais verde, uma coisa que lembra um pouco consultório, saúde e tal, é o podcast do Carlinhos falando. E aí eu meio que consegui descolar um pouco. Às vezes eu me perco, aí eu esqueço que eu tinha feito isso, começo a misturar tudo, mas foi um processo que para mim foi importante, né? De ao mesmo tempo todo mundo sabe que eu sou a minha marca, a minha marca só vai quando eu vou, no momento, né? Eu posso contratar pessoas. Inclusive foi essa uma ideia de que eu poderia crescer, contratar mais editores que assinariam com a minha visão de trabalho, mas não seria eu, porque não era o Carlinhos fazendo, né? O Carlinhos é o cara que dirige a marca tal. Muito bem, e aí está respondido a questão do Take 9 Filmes e ainda um pouquinho mais de compartilhamento meu. Bom, Evelyn, eu sempre prometo pro povo que eu vou fazer 60 minutos e às vezes chega a 75 minutos, então a gente vai começar aqui a aterrissar. A gente falou de várias coisas legais que eu acho que dá para a pessoa entender um pouco como é que se vive esse processo de trazer um aroma
para a marca, e se é uma marca que está no Instagram, é um aroma visual, né? A pessoa vai bater o olho ali e vai sentir algumas coisas que vão para além da foto, né? Tem a foto, tem a Exatamente. letra, tem a cor, e na hora que ela tá vendo, tem coisas que ela vai ali perceber no ar, que talvez ela não é nem consciente de que ela tá percebendo, e vai ser esse aroma que tá no ar. Nunca fiz nada disso, nunca contratei um designer, fiz tudo sozinho, escolhi o meu nome, tô tentando me posicionar, criar os meus vídeos, né? O exemplo aqui do Take 9 Filmes, que ele procura lá o jeitinho dele de fazer, começou um programa agora novo, né, de entrevistas na internet, está buscando a sua linguagem. Se eu nunca fiz isso, eu vou abrir o meu Instagram para tentar sentir qual é o aroma da minha marca. 3 perguntas que eu deveria fazer para o meu perfil. Quais? Uau, muito bom. Tipo, nunca conversei com designer nenhum, mas ouvi esse papo aqui agora e não sei qual é o aroma visual da minha marca. Vou abrir hoje o meu Instagram e vou dar uma rodada. 3 perguntas que eu tenho que fazer para o meu perfil. O que você diria? Excelente. Excelente. Ó, eu te instigaria a você escrever no seu papel 3 coisas. Primeiro, quem eu sou, o que eu faço. 4 perguntas, você quase 4. Pode ampliar, Quem não eu tem problema. sou, tá. A primeira, quem eu sou e o que eu faço. Terceira, peraí, eu tô tirando a ordem. Bora fazer 4, tá bom? Ok, manda ver. Fica melhor. Quem eu sou, o que eu faço, para quem eu faço e como eu desejo ser lembrado. Seria isso. E nesse caso, não é para mim inventar a resposta. Eu tenho que Não. tentar. Eu tenho que perguntar pro perfil e ver a resposta que o meu perfil no Instagram tá me dando. Exatamente. Existe o risco do meu perfil tá dizendo um negócio que não é o que eu queria dizer? Isso, exatamente, muito. Porque quando você colocar na ponta do lápis, você pegar lá e escrever quem eu sou, eu vou responder junto com vocês agora, tá? Quem eu sou? Eu sou a Evelyn, eu trabalho criando identidades visuais para marcas. Quem eu sou? Eu sou a Evelyn, sou designer de identidade visual. O que eu faço? Eu crio identidade visual para marcas que querem conquistar o mundo. Para quem eu faço? Aí você define o seu público-alvo. Eu quero fazer para pequenos empreendedores, para marcas que estou começando agora. E como eu desejo ser lembrada? Como uma pessoa criativa, uma pessoa jovial, uma pessoa carismática, uma pessoa que trabalha com excelência, uma pessoa honesta e tudo mais. Então vai preenchendo. Depois que você preencher tudo isso, você abre o seu Instagram e você vai ok. ver Entendi. ponto por ponto vendo. Primeiro, você não vai pro Instagram primeiro. Primeiro eu respondo fora do Instagram Isso. e eu vou conferir se o Instagram tá me dizendo isso. Aí eu vou imaginar aqui. A Evelyn disse que é isso. Aí eu abro o Instagram da Evelyn, tem um monte de viagem, ela em loja de perfume, usando roupa europeia. E não tem nenhum post dizendo que ela faz design, tem ela com bolsa, tem ela com óculos grandão, tem ela de chinelo na praia. Ou seja, por mais que ela seja a designer que faz tudo isso, o perfil da Evelyn Design está dizendo que ela é uma moça que gosta. Ela é criativa, ela gosta de viajar, ela gosta de desfrutar a vida, ela gosta de coisa boa. Mas não tem nada ali dizendo para mim de que a Evelyn gosta, que é uma pessoa que faz design. Dá a impressão que é uma pessoa que gosta de viajar. Isso seria um risco de alguém usar o perfil de uma forma errada. Falando nisso, que eu usei esse exemplo completamente aleatório. O que você acha de pessoa que começa a empreender e mantém as suas publicações dentro do perfil do Instagram pessoal? Que mistura foto de filho com foto de escola, o churrasco da escola e o produto que ela está vendendo. Acho que depende muito, ó. Se você for para essa... Só para finalizar o que a gente estava falando anteriormente, aí eu vou para esse novo assunto. Então, escreve essas perguntas que eu falei, quem eu sou, o que eu faço, para quem eu faço e como desejo ser lembrado. Responda tudo isso aqui com a maior sinceridade do mundo. Depois abre o teu Instagram e valida ponto por ponto. Será que o meu Instagram está mostrando quem eu sou? Será que o meu Instagram as pessoas olham e dá para entender o que eu faço? Será que para quem eu faço está claro? As pessoas conseguem entender que aquele produto é para elas? E se eu desejo ser lembrado como uma marca premium, criativa e tudo mais, será que ao entrar no meu Instagram tá mostrando isso que eu sou? Então, eu te daria esses 4 pontos para você
olhar e validar. Se não tiver, você precisa alinhar alguma coisa, tá? Aí, deixa eu voltar para esse novo assunto, né? De misturar fotos pessoais e tudo mais. Depende. Se você é uma marca, digamos que você vai seguir por esse caminho, eu te dei dois caminhos. Você pode seguir por uma marca mais empresarial, Uhum. ou você deseja seguir por uma marca pessoal. Se você for seguir por uma marca pessoal, você querer, se você ser sua própria marca, dá para você compartilhar alguns pontos da sua vida no intuito de conexão com outras pessoas, de gerar conexão com as outras pessoas. Não de apenas soltar uma foto de família sem contexto nenhum. Mas, já que eu sou uma marca pessoal, eu quero que as pessoas se identifiquem comigo, faz sentido eu compartilhar alguns pontos da minha vida que vai gerar identificação com as outras pessoas. Como, por exemplo, se eu sou uma pessoa criativa, faz muito sentido eu compartilhar a foto de um quadro que eu desenhei no fim de semana, que eu achei legal e quis compartilhar lá no meu Instagram também. Uhum. Se eu sou uma pessoa que os meus valores que eu quero deixar claro no meu perfil são a valorização da família, faz sentido no Dia das Mães eu compartilhar uma foto com minha família e trazer o aprendizado de como minha mãe me inspirou para que eu empreendesse ser a pessoa que eu sou hoje, entendeu? Se o meu perfil eu quero me mostrar como uma pessoa, né, que ela é uma pessoa sociável, amigável, ou uma pessoa que nem você falou agora, que gosta de falar, gosta de se comunicar, faz sentido em algum momento que você esteja com amigos e tudo mais, você compartilhar esses momentos de aprendizado e roda de conversa, Uhum. sabe? Mas se a sua marca ela é uma marca mais empresarial, aí eu acho que já não cabe tanto você misturar tanto com a sua vida pessoal, se o seu intuito não é fortalecer a sua marca pessoal. Aí dá para você ser um pouco mais estratégico, sabe? Dividir um pouco mais. Se é empresarial, seguir por um lado mais empresarial. Quando compartilhar, que seja assim mais em datas esporádicas, Dia das Mães, alguma data importante, a foto com a equipe junta, sabe? Uhum. Ser mais intencional. Muito bem, muito bem. Não compartilhar, acho que não dá para compartilhar tanto assim quando é mais empresarial, não. Tá um papo muito agradável. Para mim E também. tá gostoso, assim, poder relembrar o meu processo também, e quanto foi importante pra mim, e quanto que eu tenho que, às vezes, revisitar o que eu vivi, porque eu percebo que eu começo a bagunçar o meu projeto, e aí eu falo, não, eu preciso voltar aqui atrás. Às vezes eu percebo que, por exemplo, eu virei uma pessoa pública por conta de uma figura pública por conta do podcast na comunidade brasileira no Japão. Então tem um trabalho de branding pessoal, né, de eu me posicionar enquanto que tipo de produtor de conteúdo é o Carlinhos e que tipo de conteúdo faz a minha produtora. E aí, às vezes, eu peso um pouquinho demais, né? Começo a falar muito de mim, a produtora vai ficando em segundo plano, às vezes eu tenho que lembrar e começar a fazer postagem de novo, reforçando os valores, os princípios, Isso. né? O Se você... negócio é equilíbrio mesmo. É legal quando você traz um pouco da sua vida pessoal, de fato, como eu falei, para gerar conexão com as pessoas, mas sempre ter algum intuito por trás. Não só colocar por colocar, mas pensar o que é que eu posso, o que é que pode impactar a vida das pessoas isso. Será que eu consigo trazer um aprendizado junto com isso daqui? Será que eu consigo trazer uma legenda que vai fazer a pessoa refletir sobre alguma outra coisa? Sabe? Ser mais assim, se colocar. Por que eu estou colocando? O que é que isso vai gerar na vida de outras pessoas, né? Quais ensinamentos a pessoa pode ter a partir desse compartilhamento dessa parte da minha vida? É a questão de equilíbrio. É legal ter, mas que nem você falou, sempre que tiver, depois pensa no que você pode depois trazer ali de forma mais profissional para equilibrar. E quando eu digo pessoal, não é nem tanto vida pessoal no sentido família, por exemplo. No meu perfil, ele é 100% limpo de Sim, esposa, filhos, porque eu sou uma pessoa pública, eles não. Né, o meu entendi. perfil ele tá fechado, privado, só para pais, avós, tios, Muito bom sobrinhos. também. Quando o pessoal me encontra nos eventos, o pessoal fala, cadê sua esposa? Cadê seus filhos? As pessoas conhecem no evento, mas eu não fico explorando a imagem deles porque eu decidi ter a minha imagem jogada por aí e assumir as consequências dessa escolha, né? Mas Nossa, eu, muito às boa essa vezes, escolha, principalmente em relação a crianças, não é? eu acho bem complicado. Hoje eu sou bem cuidadoso com isso, até porque um dos valores que eu digo que a minha marca tem, a Nabecash, ela tem essa questão de comunicação responsável, de uma comunicação com uma linha editorial responsável. E aí tem vários assuntos. Não entra em Excelente. polêmica, ou se eu entro em polêmica,
é para conversar sobre a polêmica de maneira educativa com um especialista da área, porque eu tenho essa Muito questão bom. de que meus programas não são de opinião, eu sempre trago um profissional da área para conversar. Mas assim, eu apareço. Só que às vezes eu estou Uhum. comunicando coisas que eu, comunicador, valorizo, mas eu esqueço de reforçar a marca, porque é conectado, mas tem uma distância. Mas é uma experiência muito legal e me ajudou muito contratar uma designer para ajudar a organizar as minhas ideias nesse processo de descoberta e de depois brincar com aquilo que eu recebi, né? Os logotipos, a letra, as cores, e aí ficar exercendo a minha criatividade nesse ambiente. Para Muito quem bom. nunca viveu o processo e ouviu você falando aqui no Motiori Podcast, poxa, gostei da Evelyn, quero consultá-la para dar uma olhada no perfil do Instagram, para me ver primeiro o que, que Hum. ela já fez, e eu quero entrar em contato. Onde o povo entra em contato? Eu sei que designer costuma ter algum lugar onde coloca o portfólio, que são exemplos daquilo que já foi feito. Então, a hora de você fazer o seu ticlin e você encher o bolso de din-din e de clientes, onde o povo te encontra, onde o povo conhece o teu trabalho. Ah, maravilha. Você tem três formas de contato. Você pode entrar através do meu Instagram, que é aqui embaixo, né? O Evelyn Design. Lá no meu Evelyn Design, lá tem um link na própria biografia. Você pode clicar lá que você vai ser direcionado ao nosso site. Dentro do nosso site, a gente tem o botão de solicitar orçamento, tem o botão de ver portfólio. Então, você pode clicar para qualquer um dos dois. Ah, eu quero dar uma olhada primeiro no portfólio. Já tem lá nesse mesmo site. O site é evelyndesign.com.br. Você pode também acessar ele pelo link da bio do meu Instagram ou pesquisar no Google. Acho que é mais fácil entrar pelo link do Instagram, né? Então você pode clicar lá, que lá tem o botão do portfólio, então você vai ver vários projetos que a gente já entregou, e o botão para solicitação de orçamento, que você vai falar diretamente com a minha equipe lá no WhatsApp. Então dá para ser pelo link da bio, dá para ser pesquisando o próprio site no Google, evelyndesign.com.br. Eu também tenho outro Instagram, que é o evelyn.portfólio. Ele também vai estar lá na minha biografia do Instagram do Evelyn Design, que ele é um perfil assim, apenas de postar o resultado dos projetos. Então, com base nesse arroba aqui do Instagram, você já pode clicar nele e já ter acesso a tudo isso. Tanto o site, quanto a página do portfólio, os portfólios dentro do site também. É bem tranquilo. Muito bem, falamos sobre muitas coisas legais, mas o que que a gente não pode ir embora sem dizer? Rapaz, é para deixar uma frase que as pessoas fiquem lembrando, né? Depois dessa. Se eu pudesse resumir tudo aquilo que a gente falou hoje, é, é... Nossa, você pegou um de surpresa agora. Eu tô pensando, nossa, uma frase fantástica para ficar na mente das pessoas. Mas acho que a minha frase vai ser a mais simples possível. Começa a olhar para sua marca hoje e pensar: será que ela está comunicando aquilo que eu sou e como eu desejo ser lembrado? Só isso. Olha para sua marca hoje e pensa: será que ela transmite quem eu sou e como eu desejo ser lembrado? Pronto. Eu acho que a resposta é aquilo que vai te direcionar se você precisa de fato reinvestir nessa parte de identidade visual ou se ela já está transmitindo aquilo que você deseja, você já está no caminho certo, é só seguir. Muito bem, e se acha que quer fazer diferente, Evelyn Design, @Evelyn com 2 L's e I, Evelyn Design, para você que está ouvindo o podcast, vai estar aqui na descrição do episódio. Se você está no YouTube ou no Facebook, dá uma olhadinha na descrição, porque eu deixei aí também. E tá tudo muito tranquilo. Evelyn, muito obrigado Vou por trocar minha ter... frase, Carlinhos, posso? Diga, pode? Porque a minha frase foi duas perguntas. Eu acho que se a gente pudesse resumir na frase, a gente resumiria aquilo que a gente falou no meio para o fim, que ao invés de... por que ser só mais um quando você pode ser único? É isso. Muito bem, Pronto, fechou. você deve dar uma camiseta boa, hein? Vamos relembrar que é o início da jornada da Evelyn e fazer uma camiseta, né? Por que ser mais um se você pode ser único? Acho que é aquilo que vocês precisam ficar na cabeça no final desse podcast. Muito bom. Muito bem, você, meu querido ouvinte, ou você que acompanhou a gente ao vivo aqui no Instagram, no YouTube, obrigado para todo mundo que acompanhou ao vivo. Para quem vai ouvir depois, que é muito comum aqui, ouvir no Facebook depois, ouvir no Instagram depois, ou ouvir no Spotify, Apple Podcast depois, que legal que você está aqui. Lembra de assinar, seja o canal da produtora no Facebook ou no YouTube, NabeCast JP,
E se você está na plataforma de podcast, você gosta mais do áudio, porque aqui depois que a gente grava é editado, às vezes a minha voz está um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta, a gente corta os errinhos, a gente dá uma limpada no som e vai para o seu foninho de ouvido bem coisa linda e maravilhosa. Agradecimentos também à BRJP Seguros, uma empresa aqui da comunidade brasileira que acredita de que vale a pena ter podcast falando de bem-estar, desenvolvimento pessoal e você ficar bem. Então, se você não conhece a BRJP Seguros, dá uma olhadinha lá no Instagram, coloca @BRJP e você vai conhecer a seguradora. Eles têm um trabalho muito legal de que quando você quer consultar sobre o seguro, você pode conversar com eles vão entender como que está o teu seguro e o que eles podem oferecer, e aí você conversa ali, conhece, eles vão te orientar direitinho, a equipe lá fala português, fala espanhol, fala japonês, até onde eu saiba a equipe é bem diversa, então conversa lá com a BRJP Seguros, tá na BRJP, tá seguro, coisa boa. E duas coisinhas antes da gente ir embora. A gente tem dia 25 de julho o próximo encontro de ouvintes, já vou deixar aqui registrado para você marcar na agenda, cafezinho, pãozinho e um bate-papo muito legal com um dos psicólogos da Sabja, que é o Serviço de Apoio aos Brasileiros no Japão, isso é muito massa. Outra coisa muito importante, se você vai gastar o seu rico dinheirinho na Amazon, na minha bio do Instagram ou do TikTok tem o link, você clica no botão e tudo que você comprar na Amazon, seja a fraldinha do seu neném, seja a ração do seu cachorro, seja um avião para você ir para as Bahamas, a Amazon vai pegar um pedacinho desse pagamento seu e vai direcionar para o Mochiori Podcast, o que é muito bom, porque sempre dá para comprar um fiozinho, comprar uma câmerazinha, um microfoninho, um negocinho extra. Se você quiser dicas de equipamentos que eu uso, você digita nabecast.jp/vitrine. É uma lojinha dentro da Amazon e do mesmo jeito você vai ver, gostei desse microfoninho que você indicou. Se você clicar ali e comprar, a Amazon faz a mesma coisa. Não vai acrescentar nada no valor que você paga, mas ele pega um pedacinho desse recurso e direciona aqui para o Mochiori Podcast. A cada tantos meses a gente recebe um envelopinho com umas moedinhas ali, aquilo é muito bom, porque dá pra gente investir aqui. Uma vez mais, Evelyn, obrigado pelo seu tempo, né? Uma manhã de quinta-feira no Brasil. Obrigado por dedicar aí um começo da manhã para conversar com a gente. @Evelyn Design, 2 L's e I, Evelyn Design. E mais uma vez, se você não segue o Mochiori Podcast na plataforma de podcast ou não segue Nabecast JP no YouTube, não perca tempo, faça isso. Coisa muito boa. E a gente encerra com a nossa nova trilha sonora, que coisa linda, bem brasileirinha, bem brasileirinha. Este episódio foi editado pela Nabecast.